Nós estamos numa série de mensagens que o tema é quando o céu invade a terra. Logo, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele colocou o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, Deus colocou eles no paraíso. O paraíso era o céu na terra. O paraíso era o céu na terra. O que estragou o paraíso? Você sabe dizer o que estragou o paraíso? E por que o pecado entrou no homem e estragou o paraíso? Porque o homem deu ouvidos para a voz da serpente. Deus quer que nós estejamos vivendo o céu na terra. O período que nós estamos aqui, Deus quer que a gente viva o céu na terra. Para nós podermos viver e desfrutar o céu na terra, nós vamos precisar de abrir os ouvidos para a voz de Deus e fechar os ouvidos para a voz da serpente. A especialidade da serpente é atrapalhar o paraíso. Então eu quero que nessa hora você abra não só o seu ouvido, mas que você abra o seu coração para receber a palavra de Deus para você. Quantos querem ouvir aqui a palavra de Deus? Nós vamos ler o texto da Bíblia que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 7 e o versículo 8. E antes de nós lermos, eu quero aqui reforçar com os irmãos algo que eu tenho dito. O quanto que nós somos gratos ao Senhor por essa igreja ser uma igreja da palavra. Você, todos os domingos, você vai ver tudo aquilo que é ensinado e que é ministrado nesse lugar, mostrando para você a base na palavra. Porque sabemos que é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que nos conduz em triunfo, em vitória. Por isso, eu vou dizer, sou muito grato ao Senhor por essa igreja ser uma igreja da palavra, que prega a palavra. Se prepare para nós lermos alguns textos da palavra de Deus aqui nessa tarde. Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 7 diz assim: E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Versículo 8: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsais os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Coloque a mão no coração e feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, é o momento da Sua palavra, e nós queremos ouvir a Tua voz através da Sua palavra, Pai. Usa a minha vida fazendo com que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos, e que o Teu nome, Senhor Jesus, somente o Seu nome seja glorificado. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Nós vimos na semana passada que a oração que Jesus nos ensinou, a conhecida e famosa oração do Pai Nosso, ela é um modelo de oração, e nesse modelo de oração Jesus nos ensina a orar para que o reino de Deus se manifeste na terra. Venha o teu reino a essa terra, faz parte da oração do Pai Nosso. Por que venha o teu reino a essa terra? Porque quando o reino de Deus se manifesta, coisas tremendas acontecem. Enfermos são curados, milagres se manifestam, maravilhas acontecem em nosso meio, demônios são derrotados. Por isso que o reino de Deus precisa se manifestar nessa terra, e a nossa oração, ela deve ser uma oração em que atraia o reino de Deus. A nossa oração precisa ser uma oração em que ela busque a manifestação do reino de Deus para acontecer nessa terra. A igreja,
ela é esse canal que o Senhor levantou para que atraia o reino de Deus para essa terra. Se a igreja não atrair o reino de Deus para a terra, a igreja se torna apenas uma mensagem, aquela que transmite uma mensagem filosófica, igual uma palestra que você se escuta em algum lugar. A igreja precisa atrair o reino de Deus, e a prova de que a igreja está atraindo o reino de Deus é enfermos sendo curados, leprosos sendo limpos, milagres e maravilhas acontecendo com diversas formas, demônios sendo expulsos. Isso é o reino de Deus se manifestando na igreja. Aí eu quero dizer para você, quantas e quantas vezes nós vimos milagres e maravilhas acontecer aqui no nosso meio. Na semana passada, nós demos um testemunho no culto das 19, de uma irmã que trouxe uma pedra que você balançava assim, ó, mais ou menos de uns, talvez, 4 centímetros, 5 centímetros. E aí ela trouxe num potinho uma pedra que ela expeliu, isso, debaixo de oração, os médicos falaram, não sairia essa pedra normal. Nós testemunhamos isso no culto das 19, semana passada. Hoje pela manhã, a pastora Valéria compartilhou o testemunho de uma irmã que estava com câncer no reto, e ela veio aqui pedir para orar, a pastora orou, ministrou sobre ela a cura, e ela, algumas semanas, esteve no médico, e ela comprovou nos exames completamente curada do câncer. E isso nós vimos acontecer, e temos visto acontecer por diversas vezes. Quantos aqui já receberam algum tipo de bênção, de milagre sobre a sua vida? Levanta a mão. Então isso é o reino de Deus se manifestando na terra. Agora nós como igreja, o que nós precisamos fazer para que o reino de Deus se manifeste cada vez mais? E mais maravilhas, mais sinais, mais coisas poderosas aconteçam em nosso meio. O que nós podemos fazer? Eu quero que você anote, porque isso daqui é uma coisa importante. O que nós podemos fazer para que o reino de Deus esteja cada vez mais se manifestando na terra? Primeiro, nós precisamos buscar o arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro do povo de Deus vai atrair o reino dos céus a essa terra. Arrependimento verdadeiro. Eu quero que você preste atenção no texto de Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Preste atenção no que está escrito. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de João Batista para que o reino dos céus se manifestasse foi: arrependei-vos. O arrependimento, ele faz com que o reino dos céus se manifeste. Quando nós queremos ver milagres acontecendo e maravilhas acontecendo na nossa vida e na nossa casa, o primeiro passo para isso é buscar arrependimento. O texto super conhecido de 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando: se o povo que busca a minha presença se arrepender, reconhecer os seus erros e se arrepender, então eu vou ouvir dos céus e eu vou manifestar o meu poder para tocar neles nessa terra. Ô irmão, nós precisamos buscar o arrependimento verdadeiro para que o agir de Deus se manifeste na nossa vida, na nossa casa e no meio da igreja. Neemias, ele é um grande exemplo de alguém que buscou arrependimento para que o poder de Deus se manifestasse na restauração de Jerusalém. Quando nós olhamos a restauração maravilhosa de Jerusalém em 52 dias, ela começou com um arrependimento de Neemias. Neemias, quando olha tudo destruído, olha, se você está passando por um momento onde está vendo a sua volta tudo destruído, o principal caminho a se tomar é um caminho de arrependimento. Se você olha a sua volta, está
tudo ruim, o principal caminho a se tomar é: eu preciso me arrepender dos meus pecados e dos pecados das pessoas que fizeram parte da geração passada, que fazem parte da minha família hoje. Olha o que Neemias fez. Vamos ler aqui o texto de Neemias 1, versículo 4 em diante. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. Eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. O que Neemias está fazendo aqui? Se arrependendo dos pecados que ele cometeu, dos pecados que os seus familiares cometeram e dos pecados que toda Israel havia cometido. Olha, irmão, o arrependimento, ele atrai o favor de Deus. Às vezes existem coisas que você nem lembra, mas é preciso se arrepender mesmo, falar: Deus, eu me arrependo por erros. Eu quantas vezes já tive fazendo orações, me arrependendo por pecados que eu sei que os meus pais tiveram lá atrás, com envolvimento de tanta coisa suja na idolatria. Então eu falo: Deus, eu me arrependo, eu peço perdão pelos pecados deles, peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão por qualquer coisa que o inimigo pegue para amarrar e querer encontrar legalidade na minha vida. Eu me arrependo disso. O arrependimento, ele atrai de verdade o favor de Deus. Quando nós olhamos a história do filho pródigo, ele conseguiu experimentar a restauração da sua vida quando ele tem um verdadeiro arrependimento. Em Lucas 15, o filho pródigo, ele se arrepende de tudo que ele estava fazendo de errado, e diz lá no texto de que de repente ele cai em si. O que é esse caiu em si? A ficha dele caiu, e ele falou: que besteira que eu estou fazendo, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão para ele, eu vou dizer: eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Arrependimento é a ficha cair e eu tomar o rumo contrário ao que eu estava tomando. Então olha só o que é o arrependimento com relação a coisa que os nossos pais, eles cometeram de erros. Como é que é o arrependimento com relação a coisas que nós estávamos por um caminho errado? É a ficha cair e eu falar: nossa, e tomar um rumo ao contrário. Eu sei de muitas coisas que o meu pai fazia e que não eram coisas que agradavam a Deus. E aqui na minha cabeça eu falo assim: eu vou sempre na direção contrária daquilo que eu via ele fazer. Arrependimento é ir na direção contrária, não é só você. Olha o que algumas pessoas pensam que é arrependimento. Ela está aqui indo em direção ao caminho errado. Então, ela está indo em direção ao caminho errado e ela fala: ih, vai dar ruim. Aí olha só, está indo por um caminho errado. Escuta, Deus está avisando para algumas pessoas aqui: vai dar ruim. Continuar nesse caminho, a pessoa está indo e ela fala: ih, vai dar ruim. Aí ela para, e ela fica esperando o negócio acalmar. Ó. Ela sabe que vai dar ruim, aí ela para: opa, deixa eu ficar quietinha aqui. Só que daqui a pouco, ela, como está muito perto do erro, vai vir de novo aquela tentação, vai vir de novo aquela situação. Você está muito perto e você vai, aí até que o inimigo vai lá e pega você. Sabe o que é arrependimento? O arrependimento é: eu estou indo em direção ao caminho perigoso, a ficha cai. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Quando a ficha cai, é quando nós estamos com os ouvidos abertos e Deus fala conosco, fala assim: aí você, caminho contrário. Isso é arrependimento. O filho pródigo, ele mostrou um verdadeiro arrependimento. Quando eu só paro, isso pode ser remorso,
isso pode ser, eu só não vou continuar porque vai dar ruim, mas se tiver uma oportunidade de eu fazer ali, eu vou fazer. Aí isso não traz o agir de Deus, o favor de Deus, não traz o mover de Deus. O filho pródigo falou, eu vou ir no caminho contrário, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer que eu pequei contra Deus, que eu pequei contra ele, que eu quero recomeçar a minha caminhada mais longe daquilo que eu estava fazendo de errado, distante daquilo. Arrependimento é o que Davi fez no Salmo de número 51, quando Davi ele comete o pecado com Betseba, ele comete o pecado de assassinato. Olha o que Davi faz, Salmo de número 51, a sua oração, coloca na tela para mim, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim, sempre diante de mim. Confissão é o que Davi faz. Confissão, reconhecendo seus erros. Sabe o que é que nos impede de arrependimento, gente? É quando nós tentamos justificar os nossos erros colocando culpa nos outros. Davi está dizendo, eu cometi pecado, eu errei. Olha, não existe conserto e nem transformação se nós jogarmos a responsabilidade para as pessoas de coisas que Deus quer que nós estejamos mudando. O verdadeiro arrependimento é eu reconhecer aonde eu estou errado e eu ir mudando aonde eu estou errado. A palavra que Jesus deu no seu primeiro sermão, o primeiro sermão que Jesus dá no início do seu ministério, Mateus capítulo 14, versículo de número 17, foi arrependei-vos. Coloca na tela aí, dá para a galera ser rápido aí, Mateus capítulo 4, versículo 17. Então, eles lhes disseram, não. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para que haja manifestação do reino dos céus é preciso haver arrependimento. A mensagem de Pedro, logo após o Pentecostes, Atos capítulo 2, o Pentecostes vem, se manifesta aquele mover de Deus, línguas de fogo caindo sobre o povo, e aí o povo fica perguntando, e agora o que nós devemos fazer? Então Pedro diz, arrependei-vos. Arrependimento traz a manifestação do reino de Deus. A segunda coisa que precisamos fazer se nós queremos experimentar o reino de Deus se manifestando nessa terra, é experimentar uma novidade de vida, é ter novidade de vida, uma mudança de vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele? Aí o versículo 3, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Nascer de novo é uma mudança de vida, é uma transformação completa. Nós precisamos, para ver o reino de Deus se manifestar, ser transformados, ter uma mentalidade transformada. Olha, não tem como Deus mudar a nossa vida se antes não mudar a nossa mentalidade. Eu preciso mudar a minha mente para que Deus possa mudar a minha vida. E eu só mudo a minha mente quando eu quero mudar. Se você não quiser mudar, não tem mudança que aconteça. Eu preciso querer Deus, dizer para Deus, está difícil, eu não consigo, eu não tenho força, mas eu quero mudar. Eu coloco a minha mente diante do seu altar e eu quero mudar a minha mente. Eu quero que os meus pensamentos sejam transformados. E aí eu começo a ter uma nova vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Eu preciso ter a minha mente transformada. Você sabe o que nos impede de ter uma mente transformada? É a cabeça dura que a gente tem. Você conhece gente cabeça dura? Diga, ai, ai, ai. Então, cutuca o seu vizinho e fala bem assim, a sua cabeça dura às vezes me preocupa. Agora fique tranquilo, porque eu também tenho cabeça dura. Mas como que nós temos que fazer? É botar a nossa cabeça dura diante do altar de Deus. Eu falar, Deus, eu sou difícil. Ó, preste atenção no que eu falo. Deus, eu sou difícil, eu sou complicado. Mas eu quero colocar a minha mente no teu altar e eu quero pedir, muda a minha mente quando eu sou cabeça dura. Se eu não fizer uma oração como essa, eu vou continuar sendo difícil. Eu vou continuar sem transformação, sem novidade de vida. E qual é o resultado disso? O reino de Deus não se manifesta à minha volta. O reino de Deus se manifestar na terra é quando nós somos cidadãos dos céus nessa terra. Nós somos, a Bíblia diz, embaixadores de Cristo. Na verdade, o nosso verdadeiro território é o céu. Nós estamos de maneira temporária nessa terra. E enquanto nós estamos temporariamente nessa terra, nós somos embaixadores do céu na terra. E embaixador do céu na terra precisa viver como aquele que tem a legalidade do céu. Aí isso acontece, uma novidade de vida, uma mente transformada. A quarta coisa que precisamos fazer para que o céu se manifeste na terra é que nós precisamos, a terceira coisa que precisamos fazer é ter uma expectativa no nosso coração pelo agir de Deus. É andar a todo instante com expectativa, Deus vai fazer. Ó, uma coisa que eu vou aqui orientar você. Você está andando lá no seu trabalho, você está na rua e você está com uma expectativa, Deus vai fazer alguma coisa na vida de alguém que vai aparecer perto de mim. Aparece alguém que está precisando de uma oração para alguma área, você como estava com expectativa, você fala, Deus vai fazer algo nessa pessoa através de mim. É você ter expectativa para que Deus possa fazer algo também na sua vida quando você está em um ambiente profético como um culto como esse. Você vem para um culto como esse, o seu coração precisa estar cheio de expectativa. Lá o céu vai descer e vai se manifestar nessa terra, e eu vou experimentar a cura que eu estou precisando, e eu vou experimentar a libertação da minha família, e eu vou viver o milagre que eu estou buscando, porque o céu vai se manifestar na terra. O coração precisa estar cheio de expectativa para isso. Chegar num culto como esse, expectativa, Deus vai fazer, Deus vai agir, vai ser hoje. Quando nós olhamos o cego Bartimeu, ele conseguiu ser curado. Tinham muitos outros cegos naquela época, mas por que Bartimeu foi curado? Porque ele estava cheio de expectativa. Jesus ia passar por ali, e ele manifesta a expectativa através da sua fala. Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher do fluxo de sangue, essa mulher tinha muitas pessoas que estavam enfermas na sua época seguindo Jesus, mas essa mulher, ela foi curada. E por que ela foi curada? Porque havia uma expectativa no coração dela, se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Então ela toca e ela é curada. Por que ela é curada? Porque ela estava cheia de expectativa. Então o reino dos céus veio a essa terra. Nós vamos fazer hoje no final do culto, igual fizemos no domingo passado. Nós vamos fazer uma oração de imposição de mãos sobre você. Então, quando você levantar do seu lugar, que você vir aqui na frente para orar, você precisa vir com o seu coração cheio de expectativa. Se você tem algum tipo de enfermidade no seu corpo, você vai sair do seu lugar e eu vou tocar lá, não importa quem está lá na frente. Deus vai estar agindo através da pessoa que está ali na frente. E a hora que a pessoa tocar em mim, eu vou ser curado. Eu vou ser curado. A hora que alguém botar a mão para orar por mim, quem está na minha casa precisando de libertação, vai experimentar libertação na hora. É o coração cheio de expectativa para o que o Senhor vai fazer. Quarto ensinamento, para que o reino de Deus venha a essa terra, nós precisamos trabalhar pela unidade.
A oração que Jesus fez foi: Pai nosso que estás nos céus. Note que a oração não foi Pai meu, a oração foi Pai nosso que estás nos céus, venha o seu reino. Quando a oração que Jesus ensina, ela começa com Pai nosso, é porque Deus, Ele valoriza aquilo que é coletivo. Deus valoriza aquilo que representa a unidade. Jesus, uma certa ocasião, Ele ensinou de que aonde estiverem 2 ou mais reunidos no seu nome, ali também é um Pai Nosso. Então, quando nós estamos juntos, o céu se manifesta na terra. O que o diabo quer fazer? Ele quer separar e quebrar a unidade da igreja. Porque se o diabo separa e quebra a unidade da igreja, ele quebra o poder e a autoridade da igreja. O nosso papel é lutar pela unidade da igreja e sempre mostrar, é nosso, é a nossa missão, é o que Deus tem para nós, é o que Deus quer fazer no nosso meio, é o que Deus quer fazer através de nós, é nosso, é nós. Aliás, para não perder o costume, cutuca o seu vizinho e fala assim: é nós na fita, mano. É nós. Tudo aquilo que vem para atrapalhar o nós é uma cilada do inimigo e quer roubar a autoridade da igreja e o céu de se manifestar na terra. Então temos que valorizar a unidade. A igreja de Atos, que é o nosso modelo, ela vivia a unidade, por isso ela atraía milagres, sinais e maravilhas. Milagres e maravilhas. Agora, pensa o quanto que é difícil você valorizar a unidade, porque cada um tem um jeito diferente. Na sua casa, cada um tem um jeito diferente. Tem ou não tem? Diga, ai, ai, ai. Tem gente na sua casa que você olha e fala assim: mas como é que pode ele ser assim? Como é que pode ela ser assim? Quem é que pensa isso aqui? Aí eles olham para você e eles pensam a mesma coisa de você. Como é que pode ela ser assim? Mas é o nós. Nós na fita, mano. E quando nós aprendemos a conviver um com o outro e valorizando a unidade, aí Deus fala: manifesta-se o céu na terra. Manifesta-se o céu na terra. Sabe por quê? Lá no céu, quem comanda não é um. Lá no céu, quem comanda é nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá no céu comanda nós. Se venha o céu a essa terra, então o céu se manifesta na terra quando tem trabalhando junto nós. Diga aleluia. Cutuca o seu vizinho e fala: nós vamos comer uma pizza quando acabar o culto. Quinto, se eu quero ver o céu se manifestando na terra, eu preciso ter ousadia e manifestar a fé. O céu age manifestando-se na terra quando nós utilizamos a fé. Todas as vezes que Jesus, ele curou alguém, ele estava ensinando para os seus discípulos que eles tinham que manifestar a fé. Agora pensa só comigo, gente, se não é desafiador, se eu pego uma pessoa que ela está passando por um problema, eu já vi isso daqui acontecer. Vem aqui, ô Zé, para de ficar mexendo no Facebook, vem para cá. Você tá vendo como é que passou, pega, né, as coisas, né? Diga, ai, ai, ai. Então, eu lembro que logo que eu converti, eu vi um milagre acontecer na vida de uma menina. Eu não lembro se na época ela tinha 4 anos ou 5 anos, mas a menina, ela tinha uma perna que ela era menor que a outra. Então ela tinha que fazer tratamento nas pernas, ela estava arriscada a fazer uma cirurgia, até que um dia teve um culto, igual esse que a gente vai fazer aqui. Um culto onde se orava por cura. Então, uma pessoa que estava lá com os irmãos, viu aquela menina, e ela teve fé e ousadia de botar a mão na perna daquela criança e falar em nome de Jesus que essa perna, ela comece a crescer. Em nome, irmão, quando acabou o culto,
A criança, ela ficou mancando como ela costumava mancar. No dia seguinte, quando ela acordou, os pais foram telefonar, impressionados. A perna da criança cresceu e ela não precisou fazer nenhum tipo de cirurgia, acabou com o tratamento e tudo isso porque alguém manifestou a fé em um culto assim igual a esse. Agora, é uma coisa meio doida. Eu olho ele e ele está com algum tipo de enfermidade, doença. Eu falo bem assim: eu vou orar agora e você vai ser curado. Fala aí, pastor Alex. Vou orar. Aí, meu Deus do céu. E se não for? É assim que a gente pensa, é ou não é? Só que nós temos que colocar o seguinte na nossa cabeça: não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. O meu papel é me colocar aqui como um canal para que ele opere na vida dele. Eu ser apenas o canal. E se eu colocar na minha cabeça que eu sou o canal, ele vai fazer. Se ele sente de que é o momento para ele fazer, ele vai fazer. Para eu ser esse canal, eu preciso de ter fé e ousadia, manifestar a fé. Escute, de verdade, eu vou falar para os irmãos. Esses dias eu estava na reunião com os pastores lá embaixo, e eu falei: eu preciso crescer muito nessa área, de ter essa ousadia, de pegar algumas pessoas enfermas e botar a mão e falar bem assim: você vai ser curado agora. Eu acho que não é nem falta de fé, às vezes é timidez. Eu já falei aqui que eu sou tímido. Quem aqui acredita que eu sou tímido? Você acredita? Mas é você olhar uma pessoa que ela precisa, e você com ousadia e com fé: eu vou deixar Deus me usar como canal, vou botar a mão, vou orar para essa pessoa ser curada. Que Deus cure você e alguém na sua casa que está precisando de cura nessa tarde, em nome de Jesus, e vocês contem testemunho disso, só aqui com essa sua vinda aqui, para a glória de Jesus. Você pode dizer um amém sobre isso? Dá um aplauso para ele. Fé e ousadia. Alguém vai chegar com uma necessidade perto de você e você vai manifestar a fé para isso. O que nós podemos fazer para que a minha fé aumente? E para que coisas assim elas aconteçam? É eu me colocar disponível e eu estar com a minha vida em oração e jejum. Jesus disse que existem certas castas de demônio que só saem com o quê? É por isso que nós estamos nesse jejum de 21 dias. E eu quero encorajar você a permanecer firme, porque você firme nesse jejum, você está dizendo: olha, eu estou castigando a minha carne para que o agir de Deus se manifeste através do seu espírito no meu espírito, e eu veja milagres acontecerem aqui nessa terra. É permanecer firme nesse propósito de oração e de jejum para que Deus faça. Não a nossa carne faça, mas para que Deus faça. E sexto, se eu quero ver o reino de Deus se manifestar nessa terra, eu preciso me colocar disponível. Ser o canal, como eu disse aqui, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. E o nosso papel é nos colocarmos disponíveis. Deus, eu estou aqui, o Senhor quer que eu abra minha boca, eu vou abrir, o Senhor vai falar. Deus, eu estou aqui, eu vou tocar com a mão em alguém e vou exercer autoridade. O Senhor vai fazer, eu me coloco disponível. Se coloque disponível para orar por alguém no seu trabalho essa semana. Se coloque disponível para orar por alguém que irá passar por necessidade. Deus vai colocar essa pessoa perto de você essa semana. Se coloque disponível e você vai experimentar o céu descendo nessa terra e você sendo o canal para isso. Se coloque como disponível. Sabe o que algumas pessoas pensam? Nossa, mas como eu não tenho condições nenhuma. Gente, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Então você pode se achar a pessoa mais fraca, a pessoa com menos fé, a pessoa que tem menos capacidade. Se você se colocar disponível, você é o mais propício de Deus usar.
é apenas se colocar disponível. Eu quero nessa hora, eu quero ver o céu se manifestar aqui nessa terra, com milagres acontecendo aqui no nosso meio, e milagres acontecendo na vida de pessoas que nós vamos orar nessa hora. Eu quero que você fique de pé, e nós vamos preparar os irmãos aqui na frente que vão ministrar.